Boa tarde. Há muito tempo se questiona que nós já deveríamos ter aqui no Piauí um cadastro das empresas que trabalham com qualidade. Isso possibilitaria que os serviços também fossem de qualidade. Todas as vezes que há problema numa obra, geralmente os responsáveis pela administração, os gestores públicos, dizem que as empresas não cumpriram o cronograma, que não fizeram um serviço de qualidade, porque a fiscalização não foi efetiva e sempre se joga a responsabilidade por lado. O grande problema aí da AGESPISA não é se discutir a necessidade de um aumento, é a oportunidade do aumento. No momento em que todos sabemos das dificuldades graves e muito graves que a empresa tem passado, da falta de receita para cobrir as suas despesas, ou seja, está arrecadando menos do que gasta, aí se coloca para a população um aumento de 6,59%, dizendo assim: os problemas existem, nós estamos tentando solucionar, a solução vai ser a médio prazo, mas por enquanto vocês vão pagando aqui a conta, vocês vão antecipando o pagamento da conta. O prefeito reclama e reclamou que este aumento não deveria acontecer, mas o aumento foi solicitado à agência municipal, a ACERT, pela própria AGESPISA. Se a AGESPISA não tem se manifestado em face dessa lei que o presidente agora citou, não teria havido aumento. Então, compreende-se que pode até esse aumento estar com sustentação legal. Só não se compreende a oportunidade do aumento. A população vai questionar sempre por que nós antecipamos o pagamento de uma boa qualidade de contraprestação de serviços da AGESPISA. Ninguém vai conseguir explicar. Não tenha dúvida. O problema é que o aumento não é no momento oportuno, quando o serviço não é de boa qualidade. Perfeitamente. Então precisamos ter essas respostas mais concretas, né? Dizer só que as empresas que trabalharam na obra não fizeram o serviço adequado, me parece que não é a solução que a população está a exigir. O certo é que no próximo mês vão ter que pagar 6,59%. É mais um aumento para o nosso povo piauiense que não recebe o serviço de qualidade, não por responsabilidade deste gestor, não por responsabilidade deste governo, mas por uma responsabilidade acumulada de anos e anos que não se tratou a empresa com o devido cuidado, com a devida atenção e, acima de tudo, com a fiscalização adequada para que esses fatos não acontecessem e não se repetissem. Vamos lá, parece que o PMDB vai ter reunião, Léo? Já teve. Já teve? Já. Em política tudo se sabe. É verdade. Muitas vezes não se sabe por declarações públicas dos dirigentes, dos parlamentares, daqueles que fazem parte da cúpula dos partidos. Mas se sabe através de conversas. Nós soubemos que em Parnaíba, após a missa de 7º dia pelo falecimento da senhora mãe do vice-governador, teve um jantar informal, onde a bancada do PMDB compareceu em números expressivos e significativos. Estiveram lá o deputado Marcelo, o deputado Mauro Tapeti, o deputado João Madison, se a memória não me falha, esses estiveram. Estiveram, inclusive, com o senador Mão Santa e com o próprio vice-governador José Filho. O que aconteceu de novidade? Um convite para que o ex-governador Mão Santa, voltasse para o seio do partido. Ele que representou uma fase importante na vida do PMDB. Uma fase de poder, né? Pois é, quando o PMDB não tinha qualquer expectativa de governo, Mão Santa topou a parada, saiu do PDS, vou me candidatar ao governo, vou ganhar as eleições, o próximo governador do Piauí serei eu, e foi. Ressurgiu o PMDB das cinzas, prestigiou o PMDB, foi um governador que deu atenção especial a todos os quadros do PMDB, ninguém pode esquecer, e foi, durante 7 anos que exerceu o mandato, aquele que comandou o partido. Depois
tivemos problemas no governo do governador, senador Wellington Dias, quando se quis dividir o partido. Na época, o ex-ministro, ex-deputado João Henrique, comandou uma ala dizendo que iria tomar o partido do Mão Santa e que teve todas as condições para isso. O Mão Santa foi firme, esteve presente, mas chegou um determinado momento e ficou com medo de que não lhe dessem condições para disputar o mandato de senador. Buscou a briga em outra legenda e está lá, mas é uma legenda que não lhe dará, com todo respeito ao partido, suporte necessário para um embate a nível estadual, como um cargo majoritário ou um cargo de deputado federal. Mão Santa pensou em ser candidato a deputado federal, depois pensou em ser candidato a deputado estadual, verificou que o governador José Filho, assumindo, já tem uma candidata que é a deputada Juliana Moraes Souza, e aí haveria um confronto desnecessário. Muitos dizem que eles deviam era somar, um apoiando o outro. A deputada Juliana já é deputada, o senador, ex-senador Mão Santa poderia concorrer a nível federal ou poderia ser uma reserva para outros embates a nível majoritário. O certo é que esse entendimento foi bom. Mão Santa no começo relutou um pouco, achando que não se elegeria no partido, que já tem o deputado Marcelo Coelho com um contingente eleitoral sempre muito expressivo, Castro, né? Marcelo Castro. Tem o deputado Marcos também, que teve uma votação extraordinária em Teresina, e ele então acharia que poderia não se eleger. Com a presença do sobrinho no comando do governo, com certeza terá mais chances para se candidatar a deputado federal. Esta é a grande novidade. Dizem alguns que o Mão Santa saiu relativamente animado com essa proposta, e aí então o PMDB se fortalece. O PMDB, trazendo o Mão Santa, se fortalece. Mão Santa tem ainda uma presença expressiva na simpatia popular, e o certo é que o PMDB já pensa de maneira muito concreta que poderá ter um candidato a governador do estado nas próximas eleições. O outro fato político que vem dando muitos comentários é com relação a esta inesperada e inoportuna distribuição de motoniveladoras e de retas escavadeiras, as máquinas do kit. Como é que se programa num estado uma solenidade desse porte? E eu ouvia palavras do delegado aqui, representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, dizer que o governador fora comunicado. Aí eu perguntei, o governador foi comunicado? Não é atitude de um delegado que representa o Ministério ou qualquer dos seus representantes comunicar ao governador. Seria um comunicado e um convite do ministro do Desenvolvimento Agrário para um governante estadual, para que o governador presidisse esta solenidade, já que o governador faz parte da base aliada do governo. Eu não entendo como se programar uma solenidade desse porte, com tanta importância para os municípios, sem a presença do governador. Eu acho que isso deixou marcas muito fortes. Arranhão pesado, hein? Arranhão pesado, uma desatenção do ministro para com o governador, uma desatenção da própria ação que foi feita com o governador, e o governador fez muito bem em não deixar que o nosso estado, o governo do estado e o próprio governador fossem desrespeitados. Essa solenidade teria que acontecer, ou com o ministro, ou com a presença do seu representante, ou com a presença do seu titular e delegado aqui no Piauí, mas presidida pelo governador do estado diante da importância dos fatos. Isolaram o governador e lá compareceram os representantes do PT. Do Partido dos Senador Trabalhadores. Wellington Dias, pelo que eu conheço da sua história e do seu respeito os para com o deputados governador, federais, né? O governador Wellington Dias deve ter ficado surpreso com isso. Eu soube, uma pessoa do PT disse que o governador disse: vocês estão querendo criar um problema para o futuro ou para o presente. E criaram. É verdade. Lá, que não era da bancada do PT, só o deputado Júlio César.
que também devia imaginar que o governador pudesse estar presente. Pensando que o governador estava lá, né? Claro, como eu acredito que o senador Wellington não faria uma desfeita dessa com o seu amigo, correligionário, companheiro, o governador do estado do Piauí, o Agora, Martins. A turma diz dos bastidores, eu não quero acreditar nisso, que o governador foi sacado mesmo por uma turma do PT. Né? Imagine-se só, o que vai acontecer. A turma diz, né? Né? São várias e várias versões. Então, o que se percebe é que o governador não gostou, não compareceu, não mandou representante, a solenidade não teve a repercussão que deveria ter. Não teve, é verdade. Não se comentou praticamente sobre o assunto, ficou restrita a 2 ou 3 colocações de políticos que estiveram presentes, alguns dizendo até que a importância maior era o benefício que se traria para os municípios. Não, a forma também é importante. Por que alijar o governador do estado? Este próprio governador do estado que tem feito obras de responsabilidade federal com recursos do estado. Esse governador que, não acreditando que os recursos para a construção do Rodoanel pudessem ser liberados, que recursos para alargamento das BRs pudessem ser liberados, o governador foi buscar os recursos com as finanças organizadas e vai fazer as obras que o Piauí e Teresina precisam. Então eu entendo que isso foi um arranhão. Se as coisas já não estavam correndo nos mesmos trilhos, imagine-se só agora desandou, após essa questão aí. Então fica já claro que o PMDB se fortalece e o PT vai perdendo cada vez mais por ações isoladas em prejuízo para o comandante, que é o senador Wellington Dias. Veja só como em política acontece tudo. E o receio é, como diria aquele político antigo, mas muito calejado das questões políticas. O grande problema de um governo muito grande, veja só, é a autofagia. Então começa a briga interna, começa a disputa por espaço, começa a disputa por poder, então o poder se enfraquece e aqueles que estão fazendo oposição vão se fortalecendo. Esse filme nós assistimos ao vivo e a cores, e parece que se desenha uma nova reprise daquilo que já aconteceu no passado. Tá certo. Tem mais Muito bem, mais uma coisa. Pois não. A presidente Dilma, né, criou agora um embaraço muito grande para o cidadão brasileiro. Não por sua responsabilidade. Dizem que passaram um contrabando paraguaio na presidente. A presidente mandou uma medida provisória para o Congresso, né, para o Senado, e foi para o Senado. Lá, o relator desta medida, senador Romero Jucá, propôs uma emenda que poderia prevalecer, transformada, evidentemente, em lei, a MP, fazendo atenção a um lobby da Federação Brasileira dos Bancos. O que significa isso? Essa lei 12.008, se a memória não me falha, que foi publicada no Diário Oficial no dia 15 de maio, estabelece o quê? Veja só, se o cidadão vai contrair um empréstimo, um financiamento para arcar com qualquer compromisso que necessite. Se ele discordar dos custos do financiamento, ele vai à justiça, pede a suspensão do pagamento ou deposita aquela quantia que ele acha correta em juízo, até que se chegue ao final do feito. Então, o cidadão e a cidadã brasileira não tinham prejuízo. O que esta lei acaba com esse direito? Faz uma alteração no Código Civil, veja só como estamos. Uma medida provisória se transforma em lei e altera o nosso Código de Processo Civil. Um absurdo dos absurdos, para prejudicar o cidadão. Então agora, se eu discordar, ou cidadão ou a cidadã discordar, de uma taxa cobrada no financiamento, eu ingresso na justiça, não tenho mais o direito de suspender o pagamento, não tenho mais o direito de depositar a quantia que eu acho legítima em juízo e só vou ter que continuar pagando até o final para esperar uma sentença que às vezes demora
3, 4, 5, Tem que pagar 6, logo, hein? 7 anos. Tem que pagar logo. Mesmo os que seja injusto o juro aplicado no seu financiamento, você precisa pagar o bem até o final. Pronto. Depois, você que vai correr atrás para tentar reaver. Veja só, prejuízo grande para o cidadão. E eu tenho certeza que este foi um contrabando que o senador Romero Jucá, atendendo a um lobby da Federação dos Bancos, passou na nossa presidente Dilma Rousseff. Aqueles uísques que você só toma uma dose e o bicho dá dor de cabeça. Pesada. Tudo bem, Leal? Então nós vamos bem. voltar amanhã novamente no Campeão de Audiência, tá certo agora, vai voltar amanhã mesmo no feriado. Boa tarde.